Bom, quem quiser dar um passeio nos últimos 400 anos de história da China, então já sabe que Em Busca da China Moderna é fenomenal. A minha edição é de 1995, foi lançada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, então tem em português, eu comprei num sebo. Esse livro do Jonathan Spence, ele conta muito sobre a última dinastia chinesa, a dinastia Qing, que só acabou em 1911, para dar lugar então à China republicana. E ele traz um pouquinho ali da dinastia Ming, mas muito pouquinho mesmo, um pedacinho do primeiro capítulo, que é quase nada, se a gente pensa, né, tudo que tem aqui de história, são mais de 800 páginas de muita história. É um livro introdutório interessante para a gente entender a China, apesar de ser bastante denso, né, para quem está começando nesse tipo de leitura, talvez todas as referências que estão aqui acabem ficando um pouco pesadas, né, porque é todo um mundo novo que se abre, né? A gente não tem muita referência de China no nosso dia a dia aqui, para encarar uma leitura histórica tão cheia de referências, complexidades e temas que são muitas vezes ou da própria China ou da relação da China com os países asiáticos, né? Mas algumas questões, por exemplo, que marcaram a dinastia Qing e que reverberam até hoje no mundo, como quando Hong Kong passou a ser uma colônia britânica, então estão aqui também, porque isso aconteceu durante a dinastia Qing, que é muito bem mostrada nesse livro, né? A última dinastia é mostrada em detalhes aqui no Em Busca da China Moderna. Aí depois ele vai para todo o período pré-maoísta. Então, o que aconteceu na China? A China teve guerra civil, né? Antes de o Partido Comunista chegar ao poder também, o Jonathan Spence fala muito aqui. Aí esses primeiros anos maoístas, né? Como é que aconteceu toda a questão da coletivização, a reforma agrária, a questão da propriedade privada, que já não podia mais ocorrer na China. E ele segue, né? O livro vai até o final da década de 80, então a época de modernização conduzida por Deng Xiaoping, em 1978, quando a China vira a chave e passa a partir dali a garantir as bases para ser a fábrica do mundo, e hoje em dia é muito mais do que a fábrica do mundo, né? Inclusive é uma liderança tecnológica. Esses primeiros anos também de reforma estão aqui, então é muito interessante. Como eu disse, a minha edição de 1995 tem um pós-fácil de 3 páginas só, falando um pouquinho sobre o início da década de 90, mas não chega a ser relevante. Então o livro eu acho que é fundamental para quem busca entender a China maoísta, porque ele traz todo um retrospecto dessa última dinastia, como que o país estava em 1949 e o que aconteceu no período maoísta também é fantástico de se entender. E essa tentativa da China de se modernizar, hoje a gente sabe que deu muito certo, né? A China tem um caminho de desenvolvimento bastante sustentável, pode-se dizer assim, bastante já estabelecido. Então o livro está contando o início disso tudo. A década de 90 que ele não pega é fundamental também para as instituições chinesas, para essa modernização efetivamente se concretizar, né? Então ele vai um pouquinho antes desse processo. Ele é um livro, eu recomendaria para quem já tem outras leituras sobre a China, não recomendaria ele como uma primeira leitura sobre a China, mas para quem quer começar a entender a China com um pouquinho mais de propriedade, ele é fantástico. Eu acho que justamente esse resgate desde a última dinastia, porque traz muito da relação chinesa com o exterior, da relação chinesa com seus vizinhos, de como a China, o governo chinês estava agindo, como que a população chinesa reagia, né, a cada movimento que ia acontecendo, a queda da dinastia, depois a chegada dos comunistas ao poder, a guerra civil que teve antes, como que era a reação, né, por que a sociedade deu bases para todas essas transformações. Eu acho que nisso ele é fantástico, então recomendo para quem está querendo mergulhar, na verdade, no mundo da sinologia. Fica a dica e até uma próxima.